Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém? É bom estarmos novamente reunidos em nome do Senhor Jesus e é bom ver-vos novamente num tempo de confinamento, mas sempre darmos as graças a Deus porque podemos nos reunir para louvar e para estarmos em comunhão uns com os outros na presença do nosso Deus. E antes de darmos início ao nosso culto, sempre vamos agradecer ao nosso Deus pela sua presença, porque também nos trouxe em paz até a sua casa. Oremos então ao nosso Deus. Obrigado, ó Deus, por mais um dia de vida, Senhor, que nos dás a cada um e nos permites, ó Deus, estarmos na Tua presença para Te louvar, ó Deus, para Te engrandecer, Senhor. Somos gratos, ó Deus, pela presença do Teu Filho amado, que nos prometeu que onde estivermos reunidos em Seu nome, Ele estaria no nosso meio, Senhor. Obrigado, ó Deus, pela graça que Ele nos dá e porque permites, ó Deus, realmente que possamos louvar-Te em espírito e em verdade, Senhor. Pedimos, ó Deus, realmente que também abençoes, que guardes os nossos irmãos que se dirigem para a Tua casa de oração, ó Deus. E também pedimos, ó Deus, por aqueles que estão reunidos em Teu nome, para que realmente a Tua paz esteja com eles, Senhor. Abençoa-nos e guarda-nos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E antes de darmos início ao período de louvor, vamos ler um salmo, Salmo 108. Sempre é bom, porque os salmos invocam o louvor. E David sempre tinha uma palavra de gratidão para com Deus. E no Salmo 108, que é um cântico de David, que diz que o seu título diz: Deus concede vitória ao seu povo. Ele começa por dizer: firme está o meu coração, ó Deus, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Despertai saltério e harpa, quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor. Cantar-te-ei louvores entre as nações, porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória, para que os teus amados sejam livres. Salva com a tua destra e responde-nos. Disse Deus na sua santidade: exultarei, dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés, Efraim é a defesa de minha cabeça, Judá é o meu cetro. Moabe, porém, é a minha bacia de lavar, sobre Edom atirarei a minha sandália, sobre a Filístia jubilarei. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Não nos rejeitaste, ó Deus. Tu não sais, ó Deus, com os nossos exércitos. Presta-nos auxílios na angústia, pois vão ao socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calça aos pés os nossos adversários. Realmente, como diz o salmista, firme está o meu coração, ó Deus. Cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Realmente possamos louvar a Deus. E nós vamos começar o período de louvor com o número 6, que diz: vem, vamos cantar ao Senhor. Vamos cantar ao Senhor, Rei da terra, mar e céu, o Senhor do universo. Com alegria e
Este é o convite do nosso Deus. Vem, vamos cantar ao Senhor. Ele que é o Rei da terra, mar e céu, Ele é o Senhor de tudo. Ele é o Senhor do universo. Por isso, com alegria e com fervor, entoemos a canção do amor do Deus eterno. Continuamos o período de louvor e nós vamos cantar ainda o número 47, que diz: a Igreja está cantando. Toda a criação louva a Deus, tronos reis a Ele prostrado, petições de louvor subindo, este coro nunca terminado. Realmente toda a criação louva o nosso Deus. A Igreja está cantando, digno tu és, toda a criação louvando, digno tu és, tronos Vamos começar todos no mesmo. A Igreja está a cantar com dois tons diferentes. Vamos recomeçar o coro, a ver se conseguimos apanhar todos o mesmo tom. Vamos fazer um esforço por seguir a música. Vamos começar e vamos tentar seguir o tom e a Igreja está cantando, digno tu és, toda a criação louvando, digno tu és, tronos reis a Ele prostrando, petições louvor subindo, este coro nunca terminado, digno tu és, toda a tribo e nação, digno tu és, cantam juntas a salvação, digno tu és, firmes portas vão sofrendo, cursos de água vão correndo, aos teus pés prostrados adorando, digno tu és, melodias no ar soando, digno tu és, pensa pela fé andando, digno tu és, pelo teu sangue comprados, fora do redil buscados, até a glória levados, digno tu és. Vamos ver se o próximo coro corre melhor, um bocadinho. Penso que seja um coro mais fácil de cantar. E é o número 92 dos nossos cenários, que diz: vejo a luz do amor brilhando, sobre as trevas do mal brilhando, é Jesus, a luz do mundo.
Realmente que Cristo seja a nossa luz. Tua luz do amor brilhando sobre as trevas do mal brilhando, é Jesus a luz do mundo, na verdade a luz que liberta, brilha em mim, brilha. Realmente, quando os hinos são cantados com mais alegria, eles preenchem mais o nosso coração e dão-nos mais satisfação de estar cantando na presença de Deus. Vamos tentar cantar o número 52. Não, 52. Que diz-se da vida Pode ser ali. Se da vida as vagas porcelosas são, se com desalento julgas tudo em vão, conta as muitas bênçãos, diz-las de uma vez, e realmente nós ficarmos surpresos quando olhamos para a nossa vida, quando fazemos uma retrospectiva e vemos realmente Deus tem operado na nossa vida. Hás de ver surpreso quanto Deus já fez por ti e por mim.
Pode ser? Temos. Se as vagas procelosas são, se com dois talentos lucas ruem contra as muitas bênçãos vindas numa vez, as riquezas do preço quanto Deus a fez. Quantas bênçãos, quantas vantagens são recebidas da divina mão, uma a uma, filhas de uma vez, as preço quanto Deus a fez. Tens acaso mágoas que seu igual? É a cruz pesada que tens de levar, contra as muitas bênçãos não duvidarás, e em canção alegre os dias passarás. Quantas bênçãos, quantas vantagens são recebidas da divina mão, uma a uma, filhas de uma vez, as preço quanto Deus a fez. Quando vires outros com cerimônias, lembra que tesouros prometidos tens. Não vós bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos, quantas vantagens são recebidas da divina mão, uma a uma, filhas de uma vez, as preço quanto Deus a fez. Seja teu conflito forte ou fraco, não te desanimes, Deus consigo está. Seu divino auxílio ignorando o mal, te dará consolo e paz celestial. Quantas bênçãos, quantas vantagens são recebidas da divina mão, uma a uma, filhas de uma vez, as preço quanto Deus a fez. Os irmãos tenham vontade de se sentar. Nós vamos ler um texto que vem no hoje, não do dia de hoje, mas do dia 5 de janeiro, que se encontra em Lucas 4, que é referente à tentação do Senhor Jesus Cristo. E realmente também é um pouco sobre esta última estrofe: seja o teu conflito, forte ou fraco cá, não desanimes, Deus por cima está.
E trouxe este texto porque realmente ele também, quando o leio, sempre faço algumas questões. E quem escreveu o comentário, ele escreveu algumas considerações interessantes e muito importantes sobre os nossos conflitos, sobre a nossa tentação. E diz assim, Lucas 4, do versículo 1 até o versículo 13, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo, se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem. E levando-o, mostrou-lhe um momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda a sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. E no comentário que vem de hoje, ele diz, todos nós estamos sujeitos à tentação. O grande tentador, que é o diabo, começou logo no início da criação, tentando e enganando com todas as suas falácias Adão e Eva. A sua estratégia continua até à sua destruição total. Ele não olha a meios, nem tem medo de enfrentar, nem que seja mesmo o Filho de Deus. O texto nos diz que Jesus estava cheio do Espírito Santo, mas ainda assim Satanás o tentou. A diferença é que quando estamos debaixo do poder de Deus, nós temos capacidade para o derrotar. E agora eu sublinhei esta parte que diz, quando confiamos em nós e pensamos que o podemos vencer pela nossa capacidade, então a derrota é certa. O diabo, o pai da mentira, o diabo é mentiroso desde o princípio, pois é o pai da mentira, mas foi vencido pela verdade, ou seja, pela palavra de Deus, que é a verdade. Essa foi a única arma que o Senhor Jesus usou, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O apóstolo, em 1 João 2,16, fala-nos das três grandes áreas em que o mundo nos tenta. Foi também em três áreas semelhantes a estas que o diabo buscou fazer cair a Jesus, mas em todas elas, e apenas citando a Escritura, o Senhor Jesus o derrotou totalmente. E agora também este conselho que também é importantíssimo e que realmente também sublinhei. Esta também é a arma que temos ao nosso alcance. Mas para isso, temos de a conhecer e saber manejar. E depois ele pôs a negrito este último conselho. Há poder suficiente na palavra de Deus para vencermos todas as tentações, se ela for viva em nosso coração. Realmente, este realmente é um dos conselhos que achei interessante, que é, primeiramente, o aviso para não confiarmos
em nós e nas nossas forças, e muitas vezes é o que acontece também na minha vida. Acho que posso vencer pela minha força e só depois da derrota é que me recordo e vou buscar auxílio na palavra de Deus. E o segundo conselho é para vencermos o conhecimento e da palavra de Deus e reconhecer que realmente a palavra de Deus é suficiente para nos ajudar. E para terminar agora o período de louvor e passando a palavra à nossa irmã Gininha, nós vamos terminar com o número 43 dos nossos cenários, que diz: eu sei que foi pago um alto preço para que tu e eu, meu irmão, fôssemos um. Diz assim: eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um, meu irmão. Quando Jesus derramou a sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. E nos via redimidos por seu sangue, lutando um bom combate no Senhor. Lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e cumprindo as glórias de amor. E da força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas nos gritem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas nos gritem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Passo a palavra então à nossa irmã Gininha.
Eu saúdo-os com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindos em nome do Senhor, a graça, a paz, o amor e a comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco e convosco, não é? Vamos orar, vamos agradecer a Deus já estes momentos que passamos aqui na sua presença. Ó glorioso Deus, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, Pai, pelas bênçãos que já derramaste neste momento sobre as nossas vidas, através da tua palavra, dos cânticos, Senhor, e da oração, das orações. Ó Senhor, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de te conhecer, Senhor, e de saber o código para a nossa vida que tu nos deixaste, Senhor. Esta maravilhosa palavra que temos nas nossas mãos e que possamos, Senhor, desfrutar dela e andar segundo a tua vontade e teu amor, caminhar sempre junto contigo e aprender cada dia as lições que tu tens para nós. Obrigado, Senhor. Eu te louvo e te agradeço por cada vida aqui presente nesta manhã e também te agradeço, Senhor, por todos quantos estão a ouvir a tua mensagem através da internet. Que tu abençoes, Senhor, aqueles que estão enfermos, cura as suas enfermidades e aqueles, Senhor, que estão fracos, que estão abatidos, ó Senhor, levanta-os com o teu poder e com a tua graça. É o que te peço e agradeço no santo e bendito nome do teu amado Filho Jesus. Amém. Eu dou as boas-vindas ali às nossas irmãs, mãe e filha, a Lélia e a irmã Celestina, pela coragem que Deus deu de vir novamente hoje à sua casa. Vamos ler em Efésios 2 versículos da palavra do Senhor, em Efésios capítulo 5 e versos 1 e 2, que nos diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Realmente nós, se imitarmos Deus, andamos no caminho certo, no caminho direito, no caminho da verdade. E há aqui uma palavra que o apóstolo nos diz: e andai em amor, como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Isto é um verdadeiro amor. E quem é amor? É Deus. Deus é amor, conforme nos diz na epístola de 1 a João, capítulo 4 e versículo 2. Versículo 8 diz: Deus é amor. E é o dom por excelência, é o amor. E Deus deseja que nós andemos e trilhemos o caminho do amor. Porque nós temos um versículo que é subejamente conhecido, que é: Deus enviou seu Filho amado. E o amor que ele deu, e Jesus morreu para nos salvar. Ele demonstrou aqui o seu amor, o seu poder, e ele é realmente o exemplo do amor. E é uma atitude que todos nós, como crentes, devemos ter, é seguir o amor de Cristo. Também em Colossenses diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima,
onde Cristo está à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. E se nós fizermos assim, nós realmente seguimos o amor e devemos praticá-lo nas nossas vidas. E este é o apelo que eu faço, que realmente nós possamos seguir o amor do Senhor para sermos luz e sermos o sal da terra. Vamos agora cantar o hino 220, entoar o hino 220. Que é ao Deus de amor e de imensa bondade. Oh
infinito, um amor sem par. Agora vamos chamar os aniversariantes desta semana. Temos aqui Álvaro Branco Afonso, Palmira de Jesus Dias Gil, estão em Monção. Oceana Silva, essa está em Lisboa. E River Wilman Selingo também não está. Mas temos cá o Joaquim Quintas e pedimos a ele para realmente vir à frente. E se existe aqui alguém que não está nesta lista e que tenha feito anos, aniversário ou de casamento, nós pedimos para vir à frente. E vamos cantar o hino apropriado para os anos, que é o número 55. 55. Graças damos pela vida de cada um, por mais um ano de vida que Deus concede a cada um, que o Senhor o abençoe e abençoe todos quantos fazem anos neste dia. Pela bênção derramada
Agora vamos informar que logo à noite vai haver o culto pela internet às 19 horas. Terça-feira temos reunião presencial. Sexta-feira temos culto presencial. E quero também quero informar também que Deus abençoe a família enlutada, a Rosinha Rito, que lhe faleceu a mãe, e a filha, que lhe faleceu o sogro. E elas também ainda estão. E que Deus também abençoe todos quantos estão doentes. Elas morreram pela Covid. Que Deus realmente guarde os nossos irmãos que já tiveram, mas ontem falei com a Belinha e ela disse que já está boa, graças a Deus, e também o marido também está, e o pai já tem muitas melhoras, com 92 anos também já está a superar esta doença. Mesmo aqueles que estão já vacinados, a vacina não faz logo o efeito e tem que haver cuidado nesse aspecto, porque ainda ontem o meu filho me informou que o cunhado, portanto o irmão da esposa, que é médico aqui no hospital, ele já foi vacinado e, no entanto, passado 2 dias de ter sido vacinado, apanhou a Covid, porque a miúda dele, a filha mais novita, apanhou na escolinha e pegou-lhe. Portanto, é um vírus que é muito mau e se espalha com muita facilidade e nós devemos ter realmente cuidado e seguir as instruções que nos dão, porque o Senhor será conosco se nós também tivermos esse cuidado. E agora passo a palavra e que o Senhor continue a ajudar-nos e a abençoar-nos neste dia. Outra coisa, o meu marido manda saudações para todos. Ele já está um pouco melhor, mas hoje estava muito frio e como não passou assim uma noite muito boa, ficou em casa. Nós saudamos a todos com a paz do Senhor. Amém? Está um dia frio, mas está um sol bonito. E nós damos graças a Deus, porque nós sabemos que o Senhor cuida de cada um de nós. E nós ficamos alegres quando os vimos a todos e vemos a todos com saúde e sabemos também que o Senhor está junto de cada um de nós para nos abençoar. Deus é maravilhoso e Ele responde às nossas orações de uma forma maravilhosa. Eu vou começar hoje por dar um testemunho. É um testemunho, não é na primeira pessoa, mas é o testemunho de uma irmã nossa e uma irmãzinha muito nossa querida, de Tangil, que é a irmã Maria, alguns dos irmãos conhecem. A irmã Maria fez o ano passado 88 anos. E o Senhor tem acompanhado esta irmã. Ela aceitou o Senhor Jesus Cristo, ela não sabe ler, ela vive numa família que não é crente, onde tem muitas dificuldades, mas é uma irmã que é firme no Senhor. Porque quando o Senhor faz a obra no coração, Ele realmente faz a obra de uma forma perfeita, não é? E Ele conhece as nossas limitações, conhece as nossas necessidades e, de acordo com as nossas limitações e as nossas necessidades, Ele vai ajudando. Ele tinha poder para ensinar, para pôr a irmã a ler, mas o Senhor não fez isso. A irmã não lê, não sabe ler, mas pela graça de Deus, Deus deu-lhe uma memória, não é? Deu-lhe uma memória muito boa e a palavra fica lá e ela pode testemunhar realmente do cuidado que o Senhor tem por ela. No final do ano, ou antes, à altura de outubro, novembro, ela teve que ser hospitalizada devido a um problema grave que ela estava a ter. E ela estava sozinha em casa e, na sua solidão, ela desfaleceu.
e começou a chamar por socorro. Mas aquilo, as aldeias, como a Tangil, ela vive no alto da montanha, tem lá várias casinhas, inclusive a casinha da Nora, mas a senhora podia chamar, poderia passar algum tempo sem que alguém não passasse na rua e ouvisse o clamor desta irmã. Mas, pela graça do Senhor, alguém ouviu, chamou a Nora e chamaram a ambulância para a levar para o hospital. Ela tinha perdido muito sangue, porque ela tem uma dificuldade em que vai perdendo muito sangue. E ela estava muito fraquinha, e quando chamaram a ambulância ela já estava quase a partir. E o Senhor não permitiu que isso acontecesse. A ambulância chegou e no meio destas pandemias, não sei se os irmãos viram ontem a dificuldade, a fila de ambulâncias a entrar nos hospitais. A falha destes meios, destes recursos. Mas no meio da falha destes recursos, a ambulância chegou, bateu-a na ambulância, mas ela já estava muito fraquinha, porque o sangue já se tinha quase ido embora. Nós não sabemos, mas a informação que foi dada. Mas pela graça de Deus, ela não chegou ao hospital sem que outra ambulância aparecesse, com o sangue que ela necessitava para receber a transfusão de sangue, para que ela pudesse chegar com vida ao hospital. E, meus irmãos, é algo que eu nunca tinha ouvido. 2 ambulâncias que foram servir uma senhora com 88 anos. Quando eu há dias referi que num país estão a dar ordens aos bombeiros para quando as pessoas já têm uma certa idade, quando a probabilidade delas terem possibilidade de sobreviver, para não as transportar, porque tem que se concentrar naqueles que têm mais probabilidade de viver. Mas neste país, em Portugal, isto aconteceu. E o mais interessante é que a segunda ambulância, segundo soubemos, era uma ambulância espanhola. Uma ambulância espanhola. Que parou a meio do caminho e veio trazer o sangue que era necessário para a nossa irmã poder chegar ao hospital. Se isto não é a obra do Senhor, é obra de quem? Não acredito que seja a obra do homem. É o cuidado que o nosso Deus tem por cada um de nós. O cuidado muito especial por esta irmãzinha, que ela tem a sua confiança plena no Senhor. A sua confiança está no Senhor, apesar de todas as dificuldades, apesar de estar sozinha lá no meio daquele mundo, apesar de estar numa família que não é crente, mas pela graça de Deus, Deus cuidou dela e continua a cuidar dela. No final do ano, nós fomos a Tangil, antes do Natal, e lá estava ela, novamente, junto com as outras, sorridente, e ela a dizer: ainda não foi desta, o Senhor ainda quer alguma coisa de mim. E realmente nós sabemos, porque ela tem no seu coração a família, a Nora, que a trata muito bem, mas que não quer saber nada dos protestantes. E até lhe faz guerra porque é que ela vai todos os domingos à reunião. Mas Deus tem um propósito para aquela família e é através da irmã Maria que ela vai ser atingida. Por isso, minha irmã e meu irmão, é o mesmo Deus. É o mesmo Deus que cuida de todos nós, da mesma forma, e cuida segundo as nossas necessidades. Ele tem um propósito para a vida de cada um. E esse propósito, ele vai ser cumprido. E enquanto que o propósito não está feito, nós vivemos neste mundo para louvar e para fazer a vontade de Deus, que é testemunhar. Testemunhar do Evangelho da salvação. E este mundo realmente necessita de ouvir palavras de esperança, palavras que apontam para o Senhor Jesus Cristo. Este mundo necessita
de uma solução. Quando estava a ouvir a irmã Virgínia falar acerca da vacina, realmente os homens têm posto a esperança agora nesta... É uma série de vacinas, não é? Que estão a aparecer por aí. E nós todos estamos à espera. E aguardamos com ansiedade quando vamos ser chamados. Alguns de nós, têm alguma reticência relativamente à vacina. Há muitas questões, há muita gente que tem dúvidas acerca desta vacina. Eu nem tenho dúvidas, nem deixo de ter. Eu sei que Deus tem os seus próprios planos e Ele vai fazer a obra que tem que ser feita. Ele deu sabedoria aos homens para desenvolver a vacina. Por isso, eu creio, se for chamado, eu naturalmente serei vacinado. Só que nós não sabemos o porquê. Também já referi aqui, e essa era uma preocupação que me veio logo à minha mente quando ouvi falar acerca da vacina, que é o facto de que a vacina vai ser obrigatória. Mesmo que eles digam que não é obrigatória, ela vai ser obrigatória, porque eles vão nos obrigar a tomar a vacina. Nestas últimas 2 semanas, e hoje já saiu uma notícia, ou ontem saiu uma notícia, que se vai criar um passaporte de vacinação. Nós temos o nosso librete, não é? Eu desde criança que vamos tendo o nosso librete, em que nós colocamos lá as vacinas. Em Portugal é obrigatório, ou foi obrigatório durante muitos anos, termos um certo número de vacinas. Nós íamos para a escola e tínhamos de mostrar o boletim de vacinas, não é? Agora já se fala a nível mundial. Primeiro começou-se a falar em algumas empresas, agora já se falou-se em alguns países e agora já se está a falar a nível mundial de criar o passaporte da vacina que vai fazer com que as pessoas sejam interditadas a viajar, que sejam interditadas a entrar em determinados sítios se não estiverem vacinados. E, meus irmãos, nós não sabemos se este vai ser o número da besta. Nós já falávamos, eu recordo o meu pai falar acerca do número contribuinte, quando foi instalado. As pessoas começaram a dizer, vai ser o número contribuinte, porque ninguém pode comprar, nem vender, não é o que diz a palavra de Deus, se não tiver o número contribuinte. O número contribuinte está instalado e nós continuamos. E agora vão surgindo outras coisas. Por isso nós temos que estar vigilantes e atentos, sabendo que todas as coisas se estão a desenrolar para que a vinda do Senhor Jesus Cristo esteja iminente. E ela vai acontecer muito breve. Será nos nossos dias, será daqui a 100 anos, será daqui a 200 anos, ninguém sabe. Mas aquilo que nós podemos saber é que tudo se está a desenrolar desta forma. E como diz Pedro, quando reflete acerca destas coisas, ele diz, tendo em atenção a tudo isto, que tipo de pessoas nos convém ser? Que tipo de pessoas, que tipo de crentes nos convém ser? Temos que estar preparados. O Senhor Jesus, falando acerca disso, ele apontou que este dia ou aquele dia, ninguém sabe, nem os anjos, só Deus o sabe. Mas ele vai acontecer como o ladrão da noite. Vai ser como o ladrão da noite. Se o dono da casa soubesse quando o ladrão ia entrar, naturalmente, que trancava, não é? Pegava no bastão, ia para a porta e se soubesse onde é que ele entrava, era uma bastonada no ladrão. Mas este dia vai ser como o ladrão da noite. Ninguém sabe quando é. Estando 2 no campo, um será tomado e o outro ficará. Estando 2 moendo, um será tomado, o outro ficará. Estando 2 dormindo, estando 2... E por isso mesmo é que o Senhor Jesus também contou a parábola das virgens, das 10 virgens, não é? Nós ouvimos e às vezes pensamos das virgens loucas, mas nós devemos pensar nas virgens sábias, não é? Em que elas estavam à espera do esposo
e tinham as suas candeias acesas. E o esposo demorou. O Senhor Jesus é interessante que Ele queria nos avisar. Ele queria avisar. O Senhor breve virá, mas vocês não sabem quando Ele vem. Por isso mesmo, estavam 10. Umas 5 eram sábias, 5 eram loucas. Mas as que eram sábias, elas tinham azeite de reserva. E como o esposo demorou, elas realmente estavam preparadas. Estavam preparadas. E quando ouviram o ruído, elas levantaram-se, acenderam as suas candeias e puderam acompanhar o noivo para as bodas. As outras, quando se aperceberam e não tinham azeite nas candeias, elas tentaram ir buscar aquelas que estão sentadas ao nosso lado. Empresta-me um bocadinho daquilo que tu tens. Mas aquilo que nós temos, e por isso mesmo a salvação é individual, é uma responsabilidade de cada um de nós. É nossa responsabilidade. É a minha responsabilidade para com Deus. Eu tenho que cuidar. Como igreja, nós temos que nos suportar uns aos outros. Aqui, quando subimos ao púlpito, nós falamos, e a minha responsabilidade é também aqueles que estão a ouvir, e eu tenho que dar contas a Deus daquilo que eu falo. Mas a nossa salvação é uma responsabilidade individual. Eu não posso ir à presença do Senhor e não irei à presença do Senhor e vou começar a justificar os meus atos. E apontei, olha, foi a irmã ou foi o irmão, foi ele é que me... Não. Sou eu com Deus. Agora, nós também sabemos que nós temos responsabilidade para com os outros. Ai daquele que for uma pedra de escândalo e por através do seu testemunho tenha feito afastar alguns. Esse vai responder na presença do Senhor pelos seus atos. E por isso mesmo, meus irmãos, nós temos que estar atentos. Temos que ter as nossas candeias com azeite. Temos que nos encher. Temos que realmente estar na posição correta na presença do Senhor. Porque breve vem o nosso querido e amado Salvador. Às vezes, conversando com pessoas, principalmente quando elas já vão atingindo uma certa idade, porque normalmente os jovens, e temos aqui alguns jovens, eles não pensam nisso. Não é? Ainda têm uma vida pela frente, não é? Ainda têm uma vida pela frente. Apesar de nós sabermos que a nossa vida, e como diz o profeta com o salmista, agora não posso dizer se é o salmista, se foi o profeta, que diz, há um passo entre mim e a morte. Há um passo apenas. Por isso mesmo, toda a nossa vida, mesmo os mais jovens, elas estão sujeitos, não é? Existe ali uma coisa pequenina que, de um momento para o outro, desaparece. E às vezes nós temos ouvido muitos relatos, e há dias ouvi de um rapaz que jogava basquetebol, que estava a jogar e depois caiu para o lado e já nunca mais se levantou. Agora já está, não sabemos onde é que ele está, se está na presença do Senhor, nós não sabemos, não o conhecemos. Mas quando se atinge uma certa idade, nós estamos bastante agarrados à vida e ficamos agarrados à vida, não é? Nós não queremos. E conversando com alguém que me é muito querido, quando ela fala acerca disto, ela diz, mas eu quero viver mais algum tempo, não é? Eu estou pronta para ir, mas quero viver mais algum tempo. E nós estamos agarrados, é natural, é a nossa natureza humana, não é? É a nossa carne, nós estamos agarrados à vida. Eu tenho agora a minha sogra em casa, ela teve um AVC e a minha esposa está a tratar dela. Ela, apesar de ter o AVC, que ficou um bocadinho fragilizada, ela tem uma força de vontade para recuperar. E isso ajuda, porque essa força de vontade de viver, a força de continuar a viver, ela realmente ajuda a superar e a recuperar. Mas está ali agarrada à vida. Mas se realmente pensarmos como crentes, aquilo que nos espera,
é muito, mas muito melhor do que aquilo que temos aqui. E por isso nós devemos estar a esperar com ansiedade, não é? Mas o tempo que estamos aqui temos uma responsabilidade. E essa responsabilidade foi dada pelo Senhor Jesus Cristo a todos nós, que é anunciar o Evangelho da paz. Anunciar o Evangelho da paz. Anunciar a este mundo que necessita que há uma solução. E, meus irmãos, a solução não é a vacina. A solução é o Senhor Jesus Cristo. E é nele que nós realmente devemos depositar toda a nossa confiança. A semana passada, o pastor Paulo, ele trouxe-nos aquele episódio real que ocorreu com Paulo, não é? E o pastor Paulo fez a referência e disse que as tempestades, elas estão fora do nosso controle, elas acontecem, elas ocorrem. Nós costumamos dizer que há coisas que nós podemos influenciar, há coisas que estão nas nossas mãos, há as coisas que estão nas tuas mãos, que tu podes influenciar, e eu posso ser uma influência nelas, e há outras coisas que a gente não tem influência nenhuma. Não tem influência nenhuma. Aquilo que nós estamos a viver nos nossos dias e que tem trazido tanta angústia, tanta dúvida aos corações, tem trazido tanto sofrimento, está fora do nosso controle. Mas pela graça de Deus, Ele está no controle do nosso Deus. Nesta narrativa de Paulo, em Atos, capítulo 20, acho que é o capítulo 27, e no verso 22, eu peço desculpa ao pastor Paulo de estar a fazer referência à pregação que ele fez, mas nós temos de estar atentos à palavra, não é? No capítulo 27 e no verso 22, se não me engano, o apóstolo Paulo, ele anuncia, não é, àqueles que estavam dentro do barco, e ele diz, olhem, tende bom ânimo, não é? Tende bom ânimo. E nenhuma alma, ou nenhuma das pessoas que está aqui no barco, se irá perder. Apesar no meio da tempestade, não é? No meio daquela dificuldade, em que o apóstolo Paulo também teve que passar e passou, e todos nós estamos a passar por estas dificuldades, havia uma esperança. Havia uma esperança. É que todos se iriam salvar. Esta esperança foi cumprida, porque o Senhor realmente assim velou para que isso acontecesse e todas as almas foram salvas. Amém? Não temos dúvidas nenhumas. Mas ele também disse, olha, mas o barco vai-se, não é? O barco vai perecer, mas todas as almas irão ser salvas. E, meus irmãos, nós vivemos no meio desta tempestade, destas dificuldades. E cada um de vós tem as vossas tempestades e as vossas dificuldades, não é? Temos as nossas vidas privadas, cada um de nós tem os seus próprios desafios, e quando vamos crescendo e quando vamos envelhecendo, nós vamos tendo mais desafios, não é? Mais desafios, e vamos vivendo mais essas dificuldades. Mas temos que ter sempre esta certeza nos nossos corações, é que no final as nossas almas, elas vão ser salvas. O apóstolo Paulo e aqueles que estavam com o apóstolo Paulo, eles tiveram que passar pelas dificuldades. Era necessário que eles passassem, porque essa era a vontade de Deus. Eles passaram pelas dificuldades, mas, no entanto, chegaram ao fim e foram salvos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Nós temos que passar pelas tempestades. Nós temos que passar por as dificuldades. Mas, no final, o que é que fica? A salvação das nossas almas. E no meio do temporal e no meio das dificuldades, o que é que nós devemos ter? E o que é que devemos fazer?
estar confiantes. Não desfalecer, mas fortalecer-nos naquele que nos pode fortalecer, que é o nosso Deus. E depois, claro, quando assim é, na sexta-feira passada nós vimos o relato ou a carta do apóstolo Paulo a Filipenses, em que realmente ele diz, olha, eu aprendi a ter fome, a ter fartura, a ter abundância. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. E quando nós em tudo damos graças, nós somos felizes. Meus irmãos, quando eu estava a ouvir esta passagem na sexta-feira, a minha mente começou a voar por alguns episódios na minha vida. E realmente, os irmãos não conhecem-me daqui, não é? Mas eu tenho uma outra vida, não é? Uma outra vida na minha atividade profissional e tenho muitas situações em que, pelo trabalho que faço, me expõe perante muita gente. E quando nós fomos para a Malásia como família, eu fui tomar uma posição importante. E aí eu ia também alguns colegas alemães para tomarem posições idênticas à minha. Só que o salário de um português é diferente de um salário alemão. E quando nós fomos para fora, o meu salário era um salário de um português e eles foram para fora com salário alemão. Eu ganhava mais um bocadinho, tinha alguns benefícios, mas no fim havia uma grande diferença entre os dois. Eu quando lá cheguei tive que comprar um carro. Só que mesmo com o salário português ser um bocadinho mais elevado que um salário malaio ou da Malásia, eu tive que comprar um carro velhinho. Tinha um carro com 22 anos. 22 anos. Os meus colegas compraram carros, alguns deles, topo de gama. Nós íamos para as mesmas escolas, os nossos filhos iam para as mesmas escolas. E os filhos dos meus colegas alemães diziam aos meus filhos, nós vamos de férias para a Austrália durante um mês inteiro. E os meus filhos chegavam a casa e diziam assim, e tu, pai, para onde é que nós vamos? Nós vamos fazer férias aqui, é um sítio espetacular. Mas o fulano e o cicrano. Mas, realmente, isso não me afetou. E isso não me afetava. Porque eu dava graças a Deus e tenho dado e aprendi a dar graças a Deus por tudo. Eu sabia que alguns que também estavam na mesma situação como eu, reclamavam, era um motivo de reclamação. Mas eu sempre dei graças a Deus com tudo. Até que um dia eu tinha um colega chinês, um senhor com uma certa idade. Eu costumava lhe chamar e chamei-lhe que era o meu pai chinês. Eu tinha o meu pai português, não é? E tinha ele que era o meu pai chinês. Ele, de certa forma, adotou-me. O senhor falava muito mal inglês, eu tinha problemas de comunicação com ele, mas ele disse-me, eu vou-te dar um nome. Eu vou-te dar um nome chinês. E eu achei aquilo interessante, fiquei muito satisfeito, vou ter um nome chinês. O meu pai chinês vai-me dar um nome chinês. E na cultura chinesa e na língua, eles tentam criar os nomes de acordo com os sons. E ele disse-me assim, tu és Vieira e eu vou-te chamar, porque era aquilo que mais parecia, ou soava o nome, Ueyalá. Eu assim, Vieira, Ueyalá, ok? Pode ser uma coisa assim, um bocadinho parecida, porque ele não arranjou mais nada que estivesse parecido com o Vieira. Mas ele depois disse-me, mas olha, isto não tem apenas a ver com o nome Vieira, mas tem a ver contigo. Tem a ver contigo. Porque o Eialá significa o homem, ou o único homem feliz na terra. E eu pensei assim, olhei para ele. Porquê é que tu dissestes isso?
E diz ele, porque eu vejo-te sempre feliz. E às vezes, no meio das dificuldades, tu estás feliz e consegues dizer uma brincadeira e consegues até levar as coisas de uma forma diferente. E, meus irmãos, realmente é assim. Nós, crentes, muitas vezes, ou as dificuldades da vida, e nós ouvimos isso, as dificuldades da vida podem nos tirar o sorriso dos lábios. Mas nós temos que saber. E quando nós sabemos que as nossas vidas estão nas mãos do nosso Deus, nós podemos experimentar e descansar, porque o Senhor cuida de nós. O Senhor cuida de nós no meio das tempestades, no meio do temporal, quando tudo parece que está a ir a pique, e às vezes vai, não é? E às vezes vai. Mas nós sabemos que o nosso Deus cuida de cada um de nós. E isso traz paz ao nosso coração. Que tipo de pessoas é que nós temos que ser? Pessoas que têm esperança e que vivem na esperança da vida eterna. Esperança na vida eterna. Nós não devemos estar preocupados com estas coisas. O próprio Senhor Jesus, ele disse, porquê é que vos preocupais? Porque vos preocupais do que haveis de comer, do que haveis de vestir. Nem Salomão, com toda a sua riqueza e sabedoria, se vestiu como estas, não é? Como estas flores. Ou os pássaros do céu. Eles não trabalham nem fiam, mas, no entanto, nenhum deles cai, se não for a vontade do nosso Deus. Quanto mais nós, que somos fruto deste João 3,16, e que nós ainda há um bocadinho ouvimos, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus me amou a mim de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é realmente, meus irmãos, esta é a certeza que a gente deve viver continuamente nos nossos corações. Sabermos que o nosso Deus cuida de cada um de nós. O exemplo da irmã Maria é um exemplo interessante, porque nós fomos conhecendo esta irmã. Ela se converteu já com uma idade avançada. Ela aceitou o Senhor Jesus Cristo no seu coração. E muitas vezes nós às vezes falamos com ela e ela vai dizendo, na sua dificuldade de não saber ler, ela só ouve a palavra de Deus quando nós vamos ou quando alguém está com ela. Mas esta palavra, ela entrou tão profundamente no coração. E Deus a tem ajudado nas suas limitações. E até me falta a palavra portuguesa, é maravilhoso ver como uma irmãzinha que não lê, que ouve raramente, é tão maravilhoso o poder da palavra do Senhor, o poder do Espírito do Senhor nesta vida, porque ela não foi convencida pela razão, ela foi convencida pelo Espírito. Ela entrou lá dentro e transformou de tal forma o seu coração que ela pode, no meio da sua fragilidade, no meio de tudo aquilo que rodeia, ela mantém a sua fé firme no Senhor. E às vezes, meus irmãos, nós que temos estas faculdades todas, não é? Conseguimos ler, conseguimos ter conhecimento e vamos ouvindo tantas coisas e tantas vezes nos deixamos cair no desânimo. Nós devemos seguir realmente aquilo que a palavra de Deus nos exorta. Fortalecei-vos no Senhor, não é? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Estar fortalecidos, estar agarrados à fonte.
para que realmente o Senhor nos alimente. E, meus irmãos, depois podemos experimentar o mesmo sentimento e o mesmo pensamento que tinha o apóstolo Paulo, em que ele falava. O apóstolo Paulo é um exemplo maravilhoso para cada um de nós. Não queiramos nós, ou antes, seria muito bom que todos nós tivéssemos este mesmo espírito, mas é um desafio bastante grande, que nos deixaria de pensar se realmente queríamos ser como o apóstolo Paulo. Porque quando o Senhor chamou o apóstolo Paulo, ele disse a Ananias, ele disse-lhe: olha, vai falar com este homem. Mas Senhor, este homem é um perseguidor dos crentes. E nós temos ouvido muitas coisas acerca deste homem, daquilo que ele tem feito aos cristãos. Este homem participou na morte de Estevão. Ele esteve lá todo satisfeito também, até se prontificou a guardar a roupa daqueles que apedrejaram Estevão. Mas o Senhor disse: é verdade. Ele não podia negar, não é? É verdade. Mas olha, este é um vaso escolhido por mim. É um vaso escolhido por mim. Para quê? Para levar a mensagem aos gentios, aos reis e aos filhos de Israel. Não é? Maravilha, ser um vaso escolhido de Deus. Todos nós queremos ser vasos escolhidos de Deus. E nós somos vasos escolhidos do nosso Deus. Mas depois, no verso seguinte, dá uma indicação, o Senhor a falar a Ananias, dá uma indicação que se calhar muitos de nós não quereríamos, não é? Em Atos capítulo 9, no verso, acho que é no verso 16, se não me falha a memória. Nós há uns tempos atrás nós referimos também a esta passagem. No verso 16 ele diz: e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. É evidente, meus irmãos, que quando nós atingimos este estágio, isto foi no início do ministério de Paulo. Paulo experimentou muitas outras coisas. E o apóstolo Paulo, tem sido também um exemplo para cada um de nós, porque muitas coisas a gente tem aprendido com Paulo através do Espírito Santo. E nós sabemos que ele foi um vaso escolhido por Deus para que outros vasos pudessem ser exortados e ensinados. E muitos ensinamentos nós vamos aprendendo com ele, não é? E realmente já no final da sua carreira, ele poderia ter aquela expressão que nós ouvimos ontem na carta a Filipenses, ontem na sexta-feira que vimos na carta a Filipenses. E ele faz realmente esta afirmação: eu fui instruído para lidar com todas estas situações e eu aprendi. Eu fui instruído e aprendi. Há uma coisa diferente que uma coisa é instruir, não é? Nós somos instruídos. Teoricamente, os nossos jovens, eles andam nas escolas para aprender. Mas a instrução é um bocadinho mais para serem instruídos. Mas aprender é um bocadinho mais diferente, porque o aprender é também na prática. Nós aprendemos com a nossa experiência pessoal. Portanto, o apóstolo Paulo foi instruído e aprendeu a lidar com todas estas situações. Por isso mesmo ele dizia: atenção, vocês querem me comparar com o quê? Eu que sofri mais isto, que sofri mais aquilo, sofri açoites, prisões, naufrágios. Eu tenho autoridade. E ele podia experimentar tudo isto. Porque realmente ele foi um vaso escolhido por Deus. E realmente nós devemos também agir como vasos.
E, meus irmãos, a mensagem que nós trazíamos, ela dispersou-se. Porque nós trazíamos a mensagem em Jeremias, capítulo 6, capítulo 18. Jeremias, capítulo 18, do verso 1 a 6. Os irmãos podem ler depois. Nós iremos falar acerca disto na sexta-feira. Nós somos vasos nas mãos do oleiro. Somos vasos que fomos moldados pelo oleiro. Na realidade, nós somos barro, não é? Nós somos como barro. A obra-prima final é um vaso. E para que chegue à obra-prima final, o oleiro tem que moldar o vaso. E nós estamos numa fase de moldagem. Este desafio que temos pela frente, e meus irmãos, nós sabemos, as coisas ainda vão piorar mais um bocadinho nos próximos tempos. Mas o desafio que nós temos pela frente, nós temos que olhar para ele com esta mesma mensagem que o apóstolo Paulo deu àqueles que estavam no barco. Não é que as coisas vão ficar boas, como é o slogan que ainda se aparece por aí. É sabermos que no meio da tempestade que está para vir, as nossas vidas estão nas mãos do Senhor. Ele vai cuidar de cada um de nós. Ele vai ter cuidado das nossas vidas. E no final, a nossa alma não se vai perder. Porque nós estamos nas mãos do nosso Deus. E, meus irmãos, quando nós enfrentamos um desafio, quando enfrentamos uma tempestade, quando enfrentamos um problema, e temos esta certeza, temos esta convicção forte nos nossos corações, de que aquele que tudo pode vai nos dar a vitória, nós podemos enfrentar as dificuldades com um sorriso nos nossos lábios, porque temos a certeza que o Senhor cuida de cada um de nós. Termos confiança naquele que nem o seu próprio Filho poupou, mas o entregou para a salvação das nossas almas. Como não nos dará com Ele todas as outras coisas? Buscai a Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e tudo o resto vos será acrescentado. Meus irmãos, esta tem sido a experiência que nós temos vivido na nossa vida. E pela graça de Deus, depois que vim da Malásia, eu tive um carro melhor, mas durante o tempo, os 4 anos que estive lá, fui mesmo com um carro velhinho a cair aos bocadinhos, e às vezes até tinha vergonha de ir para a fábrica, mas não tinha vergonha nenhuma. Eu ia para a fábrica na mesma, via os outros todos lá com topos de gama, mas eu sabia que o meu Deus cuida de mim. E a minha felicidade não depende das coisas, mas depende daquele que me salvou e que cuida de mim. Por isso, meus irmãos, nós temos falado um pouco acerca destas dificuldades, daquilo que nós temos enfrentado nas nossas vidas. Alguns de vós têm sofrido na pele, não é? Têm sofrido na pele muitas contrariedades, mas nós podemos ter a certeza, a mesma certeza que tinham aqueles que estavam dentro do barco. O barco vai, mas o apóstolo Paulo disse-nos que nós vamos ser preservados. Eu imagino no final, quando todos se salvaram, o quanto eles tinham olhado para o apóstolo Paulo e disse: tu realmente dizias, não é? Tu realmente dizias. Esta mesma certeza temos que ter nós,
porque o Senhor também, na sua palavra, Ele nos dá esta mensagem para cada um de nós. Enfrentemos todas as coisas da nossa vida com confiança no Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai Santo, porque Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ó Pai, da mesma forma, Senhor, que Tu cuidastes dos Teus filhinhos no passado, da mesma forma como tens cuidado de cada um de nós, da mesma forma que Tu nos vais cuidar, porque Tu, Senhor, és eterno. Ó Pai, ajuda-nos, abre os nossos olhos espirituais. Fala, Senhor, através do Teu Santo Espírito, Senhor. Revela-te mais profundamente aos nossos corações. Traz a paz às nossas almas. E ajuda-nos a realmente sermos as pessoas que Tu queres. Ajuda-nos, Senhor, para que as nossas candeias, elas estejam sempre cheias. Ó Pai, ajuda-nos para não sermos apanhados desprevenidos. Ó Pai Santo, ajuda-nos para que realmente possamos levar a mensagem de salvação àqueles que nos rodeiam. Ó Pai Santo, usa-nos para a honra e glória do Teu santo nome. Nós te pedimos e agradecemos, em nome do Teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, o nosso querido e amado Salvador. Amém. Que o Senhor abençoe a cada um e que nos ajude a caminhar por esta tempestade, dando-nos sabedoria para agirmos de uma forma correta. O Senhor guarda a cada um de nós. Não tenhamos dúvidas. O Senhor nos guarda, o Senhor nos reveste com o Seu Espírito. E o Senhor nos vai guardar, e o Senhor nos vai salvar. Seja qual for, o barco pode afundar, mas nós, aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, eles vão ser salvos e nenhuma beliscadura vai acontecer às nossas vidas. Criamos com confiança neste Deus maravilhoso que cuida de cada um de nós. Até a informação em contrário, a Igreja vai continuar a fazer os serviços, tal qual como estavam estipulados, à terça, à sexta e ao domingo de manhã, sem alteração. Eu sei que alguns irmãos questionaram, o Governo para já, atenção, o Governo para já assim estipulou, pode ser que haja alterações, mas vamos aguardar para que realmente o Senhor permita que nós nos continuemos a reunir presencialmente. Se as coisas forem alteradas, depois os irmãos serão avisados. Se não houver nenhum aviso, é porque as coisas estão a funcionar, porque há autorização para as igrejas estarem abertas unicamente para as cerimónias. E aquilo que nós temos aqui é uma cerimónia, como temos também à terça-feira, como temos à sexta-feira. Portanto, se houver alteração, depois os irmãos comunicarão. Eu sei que a irmã Maria dos Prazeres ontem levantou uma pergunta, telefonou a alguém, pedimos desculpa porque não demos esta informação assim de uma forma tão clara, mas há muita informação e a informação vai vindo. Portanto, meus irmãos, a Igreja continua com os serviços que estão estipulados. Pode mudar, mudando, serão informados. Amém? Que Deus vos abençoe.